Olá pessoal, bem-vindos ao canal Em Teoria. Neste primeiro vídeo, vamos explorar uma das teorias científicas mais fascinantes de todos os tempos, a teoria da evolução. Prepare-se para descobrir 10 fatos incríveis que vão ampliar seu entendimento sobre como a vida na Terra se desenvolveu ao longo de bilhões de anos. Fique até o final para não perder nenhuma curiosidade surpreendente sobre esse tema essencial para a biologia. Vamos começar. Primeiro fato. A teoria da evolução foi proposta por Charles Darwin em 1859. No seu livro A Origem das Espécies, Darwin apresentou a ideia de que todas as formas de vida compartilham um ancestral comum e que a diversidade da vida resulta de mudanças graduais ao longo do tempo. Ele observou que indivíduos com características vantajosas são mais propensos a sobreviver e reproduzir, um processo que ele chamou de seleção natural. Darwin baseou suas ideias em anos de observações e coletas de dados durante sua viagem a bordo do HMS Beagle, especialmente nas Ilhas Galápagos, onde observou variações significativas entre as espécies de cada ilha. Essas observações o levaram a concluir que as espécies não são imutáveis, mas podem mudar ao longo do tempo em resposta às pressões ambientais. A publicação da obra de Darwin marcou o início de uma nova era na biologia, desafiando a visão predominante da época, que acreditava na fixidez das espécies. Embora Darwin não tivesse conhecimento da genética, que mais tarde forneceria uma base sólida para sua teoria, suas observações e análises foram suficientes para convencer muitos cientistas de que a evolução era uma realidade. A ideia de que todas as formas de vida estão conectadas por uma árvore evolutiva comum foi revolucionária e abriu caminho para avanços significativos em várias áreas da ciência. Desde então, a teoria da evolução tem sido refinada e ampliada, incorporando novas descobertas e evidências que reforçam sua robustez. Segundo fato, a seleção natural não é o único mecanismo de evolução. Além dela, temos a deriva genética, a mutação e a migração. A deriva genética refere-se a mudanças aleatórias na frequência de alelos em uma população, especialmente em populações pequenas, onde eventos aleatórios podem ter grandes efeitos. Por exemplo, um evento catastrófico que dizima grande parte de uma população pode deixar um pequeno grupo de sobreviventes cujos alelos podem não representar a diversidade genética original. As mutações são mudanças no DNA que podem introduzir novas características. Embora muitas mutações sejam neutras ou prejudiciais, algumas podem conferir vantagens e se espalhar através da seleção natural. A migração, ou fluxo gênico, ocorre quando indivíduos de uma população se movem para outra, levando seus genes com eles e aumentando a variabilidade genética, o que pode acelerar a adaptação a novos ambientes. Cada um desses mecanismos contribui para a complexidade e diversidade da vida que observamos hoje. Terceiro fato. As evidências da evolução são abundantes e vêm de várias áreas da ciência. A paleontologia, por exemplo, nos fornece fósseis que mostram como as espécies mudaram ao longo do tempo, como o famoso fóssil do Archaeopteryx, que mostra características tanto de dinossauros quanto de aves. Esses fósseis ajudam a construir uma linha do tempo das mudanças evolutivas e fornecem um registro físico das transições entre diferentes formas de vida. A biogeografia estuda a distribuição das espécies no planeta, revelando padrões que são melhor explicados pela evolução, como a presença de espécies semelhantes em continentes que antes estavam unidos, um conceito explicado pela deriva continental. A genética moderna nos permite ver as semelhanças e diferenças no DNA de diferentes organismos, confirmando que todos compartilhamos ancestrais comuns. Por exemplo, humanos e chimpanzés compartilham cerca de 98% do seu DNA, evidenciando nossa relação próxima. A biologia molecular permite rastrear essas conexões e entender como genes e proteínas evoluíram. Além disso, estudos de embriologia mostram que muitos organismos passam por estágios de desenvolvimento embrionário semelhantes, refletindo sua herança evolutiva compartilhada. Essas várias linhas de evidência convergem para reforçar a robustez da teoria evolutiva, demonstrando que a evolução é um processo unificador que explica a diversidade da vida. Quarto fato. A evolução não é um processo linear. Muitas vezes, pensamos na evolução como uma linha reta que leva de formas de vida simples a complexas, mas na realidade, é mais como uma árvore com muitos ramos. Algumas espécies evoluem para se tornarem mais complexas, enquanto outras permanecem relativamente simples.
Além disso, algumas linhagens podem evoluir para se tornar mais especializadas ou até mesmo voltar a formas de vida mais simples, dependendo das pressões ambientais. Esse conceito, conhecido como equilíbrio pontuado, sugere que a evolução pode ocorrer em surtos rápidos, seguidos de períodos de relativa estabilidade, conforme proposto por Stephen Jay Gould e Niles Eldredge. Esse modelo contrasta com a visão tradicional de mudança gradual constante, mostrando que a história da vida é marcada por períodos de inovação rápida, intercalados com longos períodos de pouca mudança. A evidência fóssil apoia essa visão, mostrando espécies que permanecem inalteradas por longos períodos e depois parecem mudar repentinamente. Essa compreensão da evolução como um processo dinâmico e multifacetado nos ajuda a apreciar a complexidade da vida na Terra e a entender que a evolução é influenciada por uma combinação de fatores internos e externos. Quinto fato: a evolução é contínua e ainda está acontecendo. Embora muitas das mudanças sejam lentas e graduais, em alguns casos, a evolução pode ocorrer rapidamente. Um exemplo é a resistência a antibióticos em bactérias, onde a seleção natural pode levar a populações resistentes em poucas gerações. Isso ocorre porque as bactérias se reproduzem rapidamente, permitindo que mutações benéficas se espalhem rapidamente. Outro exemplo são as mariposas Biston betularia na Inglaterra, que mudaram de cor clara para escura durante a Revolução Industrial devido à poluição que escureceu os troncos das árvores, tornando as mariposas escuras menos visíveis para predadores. As mudanças climáticas e a atividade humana estão criando novas pressões seletivas que podem acelerar o processo evolutivo em várias espécies, evidenciando que a evolução é um processo dinâmico e contínuo. Isso pode ser visto em espécies que estão mudando suas áreas de distribuição, padrões de comportamento e até mesmo morfologia em resposta a novas condições ambientais. Estudos de evolução em tempo real, como os realizados nas Ilhas Galápagos com os tentilhões de Darwin, continuam a fornecer insights valiosos sobre como a seleção natural e outros processos evolutivos moldam a vida em nosso planeta. Sexto fato: a seleção sexual é um tipo especial de seleção natural. Ela se refere à competição para encontrar um parceiro e reproduzir. As características que aumentam o sucesso reprodutivo, como penas vistosas em pavões ou canções complexas em pássaros, são favorecidas pela seleção sexual. Embora essas características possam não ajudar na sobrevivência, elas são cruciais para atrair parceiros e garantir a passagem dos genes para a próxima geração. Em alguns casos, a seleção sexual pode levar a um dimorfismo sexual significativo, onde machos e fêmeas da mesma espécie exibem características muito diferentes, como os leões machos com suas jubas imponentes. Essas características, embora possam parecer extravagantes ou desvantajosas em termos de sobrevivência, são essenciais para o sucesso reprodutivo e, portanto, são favorecidas pela seleção sexual. Isso explica por que muitas espécies apresentam comportamentos e características tão elaboradas e diversas. A seleção sexual também pode levar à evolução de comportamentos complexos, como rituais de cortejo elaborados e construção de ninhos intricados, que desempenham um papel crucial na atração de parceiros. Esses processos ilustram como a evolução pode produzir uma incrível diversidade de formas e comportamentos, todos direcionados a maximizar o sucesso reprodutivo. Sétimo fato: os humanos também são produtos da evolução. A nossa espécie Homo sapiens compartilha um ancestral comum com outros primatas, como chimpanzés e gorilas. A evolução humana envolve uma série de adaptações físicas e comportamentais, desde o bipedalismo até o desenvolvimento de ferramentas e linguagem. Fósseis como o de Lucy, um Australopithecus afarensis, mostram que nossos ancestrais já caminhavam eretos há milhões de anos. Essas adaptações permitiram que os humanos explorassem uma variedade de ambientes e desenvolvessem tecnologias que moldaram nossa trajetória evolutiva. A genética moderna nos permite rastrear nossa herança evolutiva e entender melhor como nos tornamos quem somos hoje. Estudos de DNA revelam que todos os humanos modernos compartilham um ancestral comum que viveu na África há cerca de 200 mil anos. Além disso, a descoberta de genes que conferem resistência a certas doenças ou a capacidade de digerir lactose na idade adulta mostra como a seleção natural continua a moldar nossa espécie.
A compreensão da evolução humana não apenas nos ajuda a entender nosso passado, mas também a enfrentar desafios futuros relacionados à saúde, comportamento e adaptação ambiental. Oitavo fato: a coevolução ocorre quando duas ou mais espécies influenciam a evolução uma da outra. Um exemplo clássico é a relação entre predadores e presas. À medida que um predador se torna mais eficiente na caça, a presa pode evoluir melhores mecanismos de defesa, como camuflagem, velocidade ou veneno. Esse braço de ferro evolutivo pode levar a uma diversidade incrível de adaptações em ambas as espécies envolvidas. Outro exemplo é a relação entre flores e polinizadores, onde ambos evoluíram características especializadas para beneficiar mutuamente, como flores com cores vibrantes e néctar para atrair abelhas, que por sua vez evoluíram comportamentos e estruturas para coletar pólen. Essas interações complexas mostram como a evolução pode ser um processo colaborativo, com espécies diferentes moldando as trajetórias evolutivas umas das outras. A coevolução pode levar a especializações extremas, onde as espécies se tornam altamente interdependentes, como no caso das orquídeas e suas abelhas polinizadoras específicas. Essas relações simbióticas demonstram a interconectividade da vida na Terra e como as mudanças em uma espécie podem ter impactos profundos em outras. Estudar coevolução nos ajuda a entender a complexidade dos ecossistemas e a importância da biodiversidade. Nono fato: as extinções desempenham um papel crucial na evolução. Ao longo da história da Terra, houve 5 grandes extinções em massa que eliminaram uma grande parte das espécies existentes. A extinção Permiano-Triássica, a maior de todas, eliminou cerca de 90% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. Essas extinções abrem espaço para novas formas de vida evoluírem e se diversificarem, aproveitando os nichos ecológicos deixados vagos. A extinção dos dinossauros, por exemplo, permitiu que os mamíferos, incluindo nossos ancestrais, prosperassem e se diversificassem, levando à era dos mamíferos. Esses eventos catastróficos, embora devastadores, são seguidos por períodos de rápida especiação e diversificação, conhecidos como radiações adaptativas. Isso ocorre porque a eliminação de muitas espécies cria oportunidades ecológicas para sobreviventes explorarem novos nichos. As extinções, embora trágicas, têm sido fundamentais na moldagem da biodiversidade que vemos hoje. Entender os padrões e causas das extinções pode nos ajudar a prever e mitigar os impactos das atuais crises de biodiversidade causadas pelas atividades humanas. 10º fato: a evolução tem implicações importantes para a medicina e a conservação. Compreender a evolução nos ajuda a combater doenças, desenvolvendo novos tratamentos e estratégias para lidar com patógenos em constante evolução. Por exemplo, a teoria evolutiva é fundamental para entender a resistência aos antibióticos e desenvolver novas estratégias para combatê-la. Isso inclui o uso de terapias combinadas e o desenvolvimento de novos medicamentos para superar a resistência. Na conservação, o conhecimento evolutivo pode orientar nossos esforços para proteger a biodiversidade e restaurar ecossistemas, como a escolha de espécies geneticamente diversificadas para programas de reintrodução. A aplicação dos princípios evolutivos pode nos ajudar a enfrentar desafios globais de saúde e sustentabilidade. A medicina evolutiva, por exemplo, utiliza a compreensão da evolução para tratar doenças crônicas e entender a predisposição genética a certas condições. Em conservação, os programas de manejo de populações e habitats são informados por princípios evolutivos para garantir a sustentabilidade a longo prazo. É um campo que continua a crescer e impactar nossas vidas de maneiras profundas, demonstrando que a evolução não é apenas uma teoria acadêmica, mas uma ferramenta prática para resolver problemas reais. E aí, gostou de aprender mais sobre a teoria da evolução? Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!